Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, antes de entrarmos no tema da nossa mensagem, gostaria de convidar os amados irmãos para se inscrever no canal, dar seu like e compartilhar, para que essa mensagem venha chegar a demais pessoas. E o tema da nossa mensagem hoje é Deus é Pai dos Espíritos. Então, o texto inicial se encontra lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 9. Além disso, tinham os pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Então, mas como todos já devem ter em mente e saber que Deus é Pai dos Espíritos, porque Ele é Espírito. Ele não é o nosso Pai carnal, Ele é o nosso Pai espiritual, no Espírito. Nós, carnal, temos nossos pais, Temos nossa mãe, temos nossos pais, o qual, foi gerado de nossa mãe, esse ser carnal. Mas no Espírito, esse Espírito qual habita em nós, tem um Pai, e esse Pai é Deus. Deus é Espírito, Então nós somos filhos espíritos, O nosso Espírito é filho de Deus. Não é esse corpo carnal, o qual é filho de Deus, porque Deus não tem filho humano, Deus tem filho espírito. Então todos devemos entender isso. Então se temos, Paulo fala, se tínhamos um pai, tinha nossos pais carnais e ele nos disciplinava e nós o obedecia, nós submetia todas as regras, todas as disciplinas às quais os nossos pais carnais submetiam a nós eram obedientes, imagina só, ao nosso Pai espiritual, o Pai dos nossos espíritos. Então, Paulo quis dizer, se vocês eram obedientes ao Pai de vocês, sejam obedientes ao Pai, o nosso Pai celestial, o nosso Pai espiritual, o qual nos disciplina sim também, porque quando estamos errados, quando estamos sempre fazendo a vontade da carne, Ele vai nos disciplinar, por quê? Porque somos filhos, e qual é o pai que não disciplina seu filho? Mas para a correção, não para a condenação, não para que você, pai humano, quer ver o mal do seu filho, não. Você disciplina, você o corrige porque você quer o seu bem. Então assim é Deus. Quando estamos numa carnalidade, quando estamos vivendo uma carnalidade, desobedecendo a lei de Deus, os frutos do Espírito, somos disciplinados. Por quê? Porque passamos a colher a lei da semeadura. O que fazemos, iremos colher. O que plantamos, iremos colher. Isso é inevitável não acontecer, a lei da semeadura. Então, passamos por essa colheita, somos disciplinados. Por quê? Porque o Pai nos ama. Ele não quer nos ver sofrendo, mas ver o quê? O nosso espírito perfeito. O nosso espírito é perfeito no Senhor. Mas também temos que agir nessa carne, não só carnalmente, mas também venhamos dar lugar aos frutos do Espírito. Venhamos viver de forma que Deus se agrada. Mas muitos não veem dessa forma, Muitos só querem viver uma carnalidade, não se submetem a obedecer a Deus. Mas, amados, nós que vivemos, no Espírito, temos esse entendimento, temos temor, servimos a Deus com temor. Por quê? Porque não queremos ser disciplinados. Nós sabemos que tudo o que fazemos tem as consequências. Então, se eu vou fazer tudo errado, eu vou viver uma vida carnalmente, eu sei que eu irei colher. Eu sei que eu irei ser disciplinada. Então, qual é o meu ponto de vista de filha? Será que eu quero ser sempre disciplinada pelo Pai? Não. Eu vou tentar viver nessa vida carnal, uma vida submissa a Deus, uma vida submissa aos frutos do Espírito, para que eu não venha ser disciplinada, para que eu não venha ser corrigida sempre. É isso que os filhos de Deus devem, ter ciência, tem que ter consciência e viver uma vida digna diante do Senhor. Não viver uma vida digna, você está 24 horas, no buscando,
vivendo buscando, vivendo em monte, vivendo fazendo campanha, fazendo jejum, não, mas viver tendo uma vida de comunhão a Deus é você ter temor, é você saber o que está, né, ao teu alcance fazer, é o que você deve ou não fazer, porque nós sabemos o que cabe a cada um de nós. Eu vou viver no Espírito, os frutos do Espírito, o qual agrada a Deus, ou eu vou viver nessa carne, os frutos da carne, a qual só vai me levar à corrupção. Porque, amados, os frutos da carne não vai me levar, não vai me trazer bem algum. E sim corrupção. E sim, né, eu vou sofrer. Porque se eu for se você é um escolhido, você é um filho de Deus, você vai ser disciplinado. Cedo ou tarde você vai ser disciplinado. Às vezes a disciplina vem e às vezes nem entendemos o que estamos passando, né? Mas é a disciplina do Senhor, é Deus nos disciplinando, nos corrigindo para que venhamos viver de maneira correta, venhamos viver, expressar os frutos do Espírito. Então temos que ter essa diferença. Ser disciplinado não é ser condenado, não é Deus estar pesando a mão em ti, porque Deus não faz isso. Deus disciplina porque ama, Ele quer você, né, vivendo de maneira certa, Ele quer ver você reinando em vida. Como é que você vai viver uma vida carnalmente, onde vai vir só, né, atos, consequências más, onde tudo vai ser disciplina? Como é que você vai viver reinando em vida desse jeito? Mas quando paramos para viver de maneira, né, digna, de maneira certa, de maneira em que os frutos do Espírito prevalecem em nossa vida, em nosso viver, passamos a viver reinando em vida. Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Tem as consequências, algumas tem dificuldade, tem, porque estamos num corpo carnal, então tudo irá acontecer. Estamos sujeitos a tudo, a passar por qualquer, né, situação. Mas estamos, né, diante do Senhor com a consciência limpa, porque tudo estamos fazendo de acordo com os frutos do Espírito, né? Por mais que a nossa carne todas as vezes venha ganhar um espaço, mas não vivemos sempre na carnalidade, não vivemos sempre nos atos, nos frutos da carne, e sim nos frutos do Espírito. Porque viver uma vida carnal, onde eu erro, onde eu cometo minhas falhas, é diferente, porque os frutos da carne não é isso. Fruto da carne tem lá em Gálatas, se você ler, você vai entender que é prostituição, adultério, bebedice, glutonaria, inveja e um monte de coisa que a carne oferece. Então, se eu viver dessa maneira, sem ter, né, temor, sem ter a consciência que eu irei colher mais frutos, então, se eu for filho, eu vou ser disciplinada para quê? Para me corrigir dessas ações. Agora, eu ser filha de Deus, eu viver pelo Espírito Santo e eu errar em algumas coisas ali, amados, isso não é viver uma carnalidade. Porque eu tenho um corpo carnal, você tem um corpo carnal. Então, mediante o nosso dia a dia, mediante a nossa correria, vai ter algumas falhas, sim, vai ter. Mas não permanecemos. Se erramos com alguém, vamos reconhecer que erramos. Porque muitas das vezes a gente falamos alguma coisa que não está no nosso, né, sentido de ofender. Mas muitas vezes a gente ofende sem nem entender, sem nem saber, sem nem ser a intenção. E aquela pessoa se chateia. Então, quando a gente assiste, eu falei algo que aquela pessoa, não foi a minha intenção de machucar, mas eu acho que aquela pessoa não gostou. Então, você vai reconhecer, você vai chegar a pessoa, fulano, se eu falei aquilo, não foi a minha intenção te machucar, te magoar, mas se eu te magoei, me perdoe, né? Você vai se consertar, você vai, né, ter aquela consciência que você falou algo, não por outro lado de chatear, mas aquela pessoa se sentiu chateada. Então você vai entender, né? Eu não deveria ter feito falado aquilo. Eu sei que não foi a minha intenção, mas aquela pessoa não gostou. Então você tem, né, o hábito de chegar à pessoa e pedir perdão. Pedir desculpas, né, por ter falado daquela forma, ter falado aquilo. E assim vamos vivendo a vida. Isso são falhas que podemos consertar. Agora, viver uma vida carnalmente, isso não procede dos filhos de Deus. Temos um Pai espiritual, o qual em qualquer momento irá nos disciplinar para que venhamos nos corrigir e vivermos de forma, né, uma forma de que tenhamos temor, venhamos viver os frutos do Espírito, o qual nos dá vida, nos dá paz, nos dá alegria, nos faz viver, né, plenamente no Senhor, porque vemos as suas maravilhas através do frutos do Espírito, né? Sabemos que estamos agradando a Deus e sabemos que como filhos o nosso prazer
é de servir a Deus de forma, né, digna, de forma necessária, de forma certa, de forma que sempre venhamos receber do Senhor, não disciplina, mas sempre aquela alegria, sempre que sabemos que estamos agradando, que sabemos que estamos fazendo o que Ele quer e o que Ele determinou para cada um de nós. E lá em João 3,6 diz: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então essa carne é carne, nasceu carne. Então essa carne tem um pai, nós temos nossos pais, né? E o Espírito tem o seu pai também, que é Deus. Deus é pai do Espírito, então o Espírito é Espírito e carne é carne. E levando para o outro lado, para o outro entendimento, quem nasce carnalmente, quem só nasce carnal, quem não tem o Espírito Santo de Deus, esse vai morrer carnalmente. Não pertence a Deus, não é filho. Porque todo aquele que é filho vive sim na carnalidade por algum tempo, mas quando você reconhece, quando você é disciplinado e você toma aquela situação como uma disciplina, como uma repreensão, você automaticamente você percebe isso e você vai deixar aquelas atitudes, aqueles atos e vai se voltar para os frutos do Espírito, viver uma vida digna, viver uma vida mediante os frutos, os quais sim, não iremos viver 100%, porque sempre vai ter essa diferença, né? Carne e Espírito, sempre vamos militar entre os dois, mas tentamos, porque não somos 100% espiritual. Temos o nosso corpo carnal, né? Temos as nossas atitudes, temos momentos que também expressamos maldade, expressamos maus sentimentos. Por quê? Porque provém da carne. Então, para que sempre venhamos ter bons sentimentos, bons pensamentos, né? Ter a bondade em nós, temos que estar agindo sempre nos frutos do Espírito. Porque quando pensamos em falar alguma coisa que iremos, né, por um motivo, por uma fala, ofender alguém, já paramos, já freamos, não vou falar isso porque eu sei que a pessoa não vai gostar, eu vou ofender. Então temos esse controle, temos essa divisão. Então tudo isso é o quê? Provém do Espírito. O Pai nos discerne, o Espírito Santo nos discerne. Então temos que entender isso, amados, que Deus não é o Pai dessa carne, onde Ele vai. Essa carne não volta para Deus. Essa carne é terrena, é carnal. Quando nossa missão aqui terminar, essa carne vai continuar aqui na terra, né? Vai para o sepulcro, vai ser, né, enterrado, velado, e essa carne se acabará, apodrecerá. Amados, 24 horas depois essa carne já está podre, já está fedendo. Essa carne não serve para nada, a não ser para estar aqui, né, sendo guiada pelo Espírito Santo, onde o Espírito Santo se move através dela para fazer, né, as suas obras, para fazer o bem, para fazer o que devemos fazer, a nossa missão aqui na terra. Mas quando chegar ao fim da nossa jornada, quando os nossos dias, né, os quais foram determinados por Deus, chegarem ao seu fim, chegar ao seu limite, pronto, até hoje, os seus dias eu determinei até hoje. Então, quando isso chegar, amados, essa carne aqui, ó, não presta mais, não serve para nada. Essa carne é podre. Então, enquanto chegar esse momento, essa carne apodrecerá, essa carne terá seu fim, vira lama, fica só os ossos com o tempo. E o nosso espírito, esse tem um lugar garantido. O nosso espírito voltará a Deus. O nosso espírito pertence a Deus. Então somos filhos escolhidos, predestinados, antes mesmo de nascermos, antes mesmo de Deus criar este mundo, esta terra, esse mundo cosmo, né? Deus já nos tinha escolhido, já tinha nos separado, já tinha nos tido como filhos. Mas será que era nessa carne? Será que essa carne existiu há muito tempo? Como é que nós vivíamos num mundo o qual ainda não tinha sido criado? Então, mas era espírito, era o nosso espírito, o qual Deus já tinha escolhido, predestinado e tido como filhos, tomado como filhos para Deus. Então era o nosso espírito. Então Deus resolveu fazer um corpo carnal para que esse espírito viesse ser habitado, para que viesse se locomover e a sua
as obras do Espírito viessem a ser feitas através dessa carne, desse corpo carnal. Então estamos aqui com uma missão. Nosso espírito se locomove através dessa carne para fazer o que nos foi, né, dado, o que nos foi predestinado, o que Deus, né, preparou para fazermos a nossa missão, a nossa determinação aqui, o nosso mover, o nosso fazer. Isso Deus permitiu, isso Ele escreveu e Ele determinou todas as coisas. Então, o que tiver ao nosso alcance de fazermos, né, no Espírito, que Deus nos predestinou, iremos fazer até o fim dos dias, até o dia em que Deus, né, chamar o nosso Espírito de volta, porque Ele deu e Ele retomará de volta. Então, quando chegar o dia que Ele disser, filho, venha, então essa carne aqui, né, acabará, o Espírito voltará a Deus de onde veio, porque foi Ele que deu. Então Deus é Pai do Espírito. Então Ele recolherá o seu filho de volta para casa, né, para a nossa verdadeira morada, que é na pátria celestial. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais essa mensagem, por mais esse dia, por mais, Pai, esse momento no qual o Senhor nos revela a tua maravilhosa graça, a tua palavra, nos dá entendimento, conhecimento. O Senhor nos mostra claramente a tua palavra, o entendimento devido. E assim, Pai, eu declaro o melhor dia de nossas vidas na presença de Deus, na segurança e na paz. Amém? E amados, antes de encerrarmos o nosso vídeo, gostaria de convidar os amados irmãos para se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar, né, para que demais pessoas venham a ser alcançadas pelo Evangelho da Graça, por esse entendimento, o qual eu anuncio nesta mensagem. Amém? Melhor dia, abençoados, graça e paz.